Diz assim o texto bíblico: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós não somos merecedores de que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre através de nós, que o Senhor perdoe nossos pecados, Pai, por mais graves que sejam, e que o Senhor derrame sobre nós profunda convicção do pleno perdão adquirido através da cruz de Cristo, e que o Senhor venha falar aos nossos corações para que o Teu nome seja glorificado, o nosso caráter transformado e a Tua igreja edificada. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, em face da tamanha quantidade de igrejas que nós temos hoje em dia, a quantidade é tão grande que muitas vezes o crente fica confuso, sem saber qual é a igreja que mais se aproxima das Escrituras Sagradas, qual é a igreja mais madura aos olhos de Deus, qual a igreja procurar, qual a igreja frequentar. Na verdade, nós estamos presenciando, meus irmãos, um grande trânsito religioso nas igrejas. Isso porque, mais do que nunca, nós estamos também presenciando um momento em que as ovelhas de Cristo estão sedentas pela palavra de Deus. E nesse momento de transição, de procurar uma igreja, vem um questionamento no coração do crente: qual a igreja eu devo procurar? Qual a igreja que mais se aproxima das Escrituras Sagradas? Qual é a igreja madura aos olhos de Deus? Não pense que eu estou aqui no púlpito nesta noite para defender a igreja presbiteriana, porque Deus me chamou para pregar o Evangelho. Eu vou defender o que diz as Escrituras, e é nesse sentido que nós iremos falar sobre as características de uma igreja madura aos olhos de Deus, com base nas palavras do apóstolo Paulo àquela igreja, a igreja de Filipos, porque essas palavras introdutórias do apóstolo Paulo visa exortar a igreja, visa consolar a igreja e também visa demonstrar para a igreja daquela época, de nossos dias, as características de uma igreja madura, tomando por vezes ele mesmo, o apóstolo Paulo, como referência, como modelo de como nós devemos nos portar como crentes e qual é o padrão bíblico de uma igreja madura. Então, meus irmãos, o tema desta noite são as características de uma igreja madura. E a primeira característica apontada pelo apóstolo Paulo nessa introdução da sua carta aos Filipenses, meus irmãos, é que uma igreja madura tem uma visão madura de santificação ou da santificação. Nós devemos nos lembrar que santificação é o processo pelo qual o Espírito Santo transforma o nosso caráter diariamente até o dia de Cristo Jesus, nos conformando na imagem de Cristo Jesus através também da nossa responsabilidade de mortificar a nossa carne. Isso é santificação. Mas a igreja precisa ter uma visão amadurecida da santificação. A igreja madura tem uma visão madura a respeito desse processo que envolve a transformação do nosso caráter, que envolve o agir de Deus nos crentes e através dos crentes. Então, a primeira característica de uma igreja madura, meus irmãos, é uma igreja que tem uma visão madura da santificação. Isso fica evidente no versículo de número 7 e de número 6, meus irmãos. Versículo 6, ele diz o seguinte, versículo 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. Do que Paulo está falando, é justo que eu pense assim como? Ele está falando da garantia, meus irmãos, da garantia da santificação. Deus nos garante para os crentes que eles que estão imersos no processo de santificação irão concluir esse processo, porque na verdade é o próprio Deus quem fará esse processo, que vai concluir. Isso significa que uma visão madura de santificação envolve a certeza da conclusão do processo de santificação. Se você tem uma visão madura de santificação, significa que você tem segurança da salvação, certeza da salvação e tem certeza de que Deus vai te libertar dos seus pecados e transformar o seu caráter. Em outras palavras,
você tem certeza, você está plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso no versículo 7 ele diz, é justo, aliás, é justo que eu pense assim de todos vós. Ele está dizendo, é justo que eu tenha essa perspectiva, essa maneira de pensar a respeito da igreja. Qual maneira de pensar que ele está falando no versículo 6, meus irmãos? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. É justo porque é algo que vem do próprio Deus. Uma visão madura da santificação, meus irmãos, não é aquela visão que acredita que o crente, ele inicia um processo de santificação, mas ele pode ser pausado, paralisado, parado, ele pode ser finalizado, porque algumas linhas teológicas e algumas igrejas acreditam que aquele que começou a boa obra no crente pode parar essa obra. Existem igrejas que pregam e defendem que o crente, ele pode, a santificação no crente pode ser cessada, pode ser paralisada, se o crente não vigiar. Eu vou usar os termos teológicos que você vai entender do que eu estou falando. Algumas igrejas acreditam que o crente perde a salvação. Perder a salvação é ser excluído do processo de santificação. Paulo não pensava assim, meus irmãos. Paulo estava plenamente certo da segurança da salvação, porque essa segurança da salvação estava relacionada à certeza de transformação final. Versículo 6, estou plenamente certo. Você está certo de que a obra que Deus começou em você, Ele vai completar? Ou você vive inseguro? Uma visão madura da santificação, meus irmãos, envolve a certeza da santificação. Está escrito em Hebreus capítulo 12, meus irmãos, que sem santificação ninguém verá a Deus. Aquele texto não é uma ameaça. Alguns crentes usam aquele texto para uma ameaça. Está vendo como o crente pode perder a salvação? Você só vai ver a Deus se você se santificar. Meus irmãos, o texto de Hebreus está salientando e enfatizando uma afirmativa, uma verdade de Deus, que todos os crentes passarão pelo processo de santificação, porque só vão ver a Deus depois que Deus concluir esse processo de santificação, e esse processo de santificação é a transformação final do nosso caráter. Uma igreja madura é uma igreja que tem uma visão madura de santificação. Isso significa que se você tem uma visão madura de santificação, você está plenamente certo que Deus vai completar essa obra, e não somente isso, você crê que Deus vai completar essa obra porque você acredita que esta obra não depende de você, depende de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, acreditando piamente que a obra, a transformação do caráter do crente depende de Deus, então ele demonstra isso numa atitude de oração em favor da igreja, versículo 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente. Quando nós oramos em favor dos outros, de que Deus transforme o caráter do nosso irmão, que Deus transforme o nosso caráter, nós estamos reconhecendo a nossa dependência de Deus. Aliás, é aí onde se encerra, finaliza toda a discussão teológica. Você é um arminiano ou você é um calvinista? Todo crente é um calvinista quando está de joelho, porque todo crente quando está de joelho, ele diz, Senhor, transforma meu caráter, porque sem ti eu não posso fazer nada. Quando o crente está de joelho, ele diz, Senhor, transforma o caráter do meu irmão. Quando o crente está de joelho, ele diz, Senhor, salva a minha família. De joelho, meus irmãos, não tem negociação. Não existe arminiano de joelho, porque de joelho todo crente reconhece a dependência de Deus no processo de salvação. Quando o crente está de joelho, meus irmãos, acabou a discussão teológica, o debate. De joelho, todos nós clamamos pela misericórdia de Deus, reconhecendo que dependemos dEle. Mas quando nós estamos de pé, sentados nas cadeiras acadêmicas, gastamos nosso tempo com discussões e debates. Meus irmãos, a primeira característica de uma igreja madura é uma igreja que tem uma visão madura da santificação. A segunda característica de uma igreja madura é uma igreja, meus irmãos, que tem uma visão madura, uma relação madura com os seus obreiros. Paulo tinha uma relação madura com a igreja de Filipos, tanto da parte dele como da parte da igreja. Da parte da igreja, nós podemos perceber no capítulo 4 da sua carta aos Filipenses, que ele elogia a igreja de Filipos, porque
é uma igreja que se fazia participante do ministério do apóstolo Paulo, ajudando o apóstolo Paulo em suas necessidades materiais e espirituais, de tal maneira que ele diz: olha, meus irmãos, eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância, tanto na escassez como na abundância. Eu aprendi a viver, eu posso tudo naquele que me fortalece, mas vós têm sido participantes comigo nesta tribulação. Ele elogia a igreja e ele demonstra essa reciprocidade de sentimento de afeto. Meus irmãos, uma igreja madura é uma igreja que tem uma relação madura com seus obreiros. Essa relação madura é uma reciprocidade de afeto, onde a igreja demonstra um afeto sincero para com o obreiro e o obreiro demonstra um afeto sincero para com a igreja. E quando eu estou falando de obreiro, eu estou falando de missionários, estou falando de pastores, estou falando daqueles que vivem, se dedicam à obra de santificação na vida da igreja. Perceba o versículo de número 7 e versículo 8, onde Paulo demonstra esse afeto. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Terna misericórdia é um termo afetivo para falar do amor cristão no sentido mais profundo. Meus irmãos, é de lamentar profundamente quando nós percebemos crises que existem ou que nascem na relação entre obreiros e igrejas. Uma crise que existe entre as igrejas e seus missionários. Ou, na verdade, no que diz respeito aos missionários, às vezes nem tem crise, porque não se estabelece uma relação. Algumas igrejas dão algumas esmolas para os missionários, porque não é nem oferta, é esmola. Comparando a arrecadação da igreja, você compara a arrecadação da igreja e em porcentagem você vai tirar o que é enviado para o missionário, não é uma oferta, meus irmãos, é uma esmola. Apenas para desencargo de consciência, para que ninguém cobre, muito menos para que Deus cobre. Então envia-se aquela esmola para aqueles missionários e pensa, assim Deus me deixará em paz. Deus vai me deixar em paz porque eu estou enviando a minha parte àquele missionário. Se envia esmolas, muito menos se preocupa com a vida do obreiro, muito menos se preocupa com a vida do missionário. Como estão os filhos desses missionários que nós, entre aspas, sustentamos? Como está a vida deles? Como está a saúde desses missionários? Não existe afeto. Não existe afeto. Por quê? Missionário tem que sofrer. É isso que a maioria dos cristãos pensam. Missionário tem que sofrer. E no que diz respeito à relação igreja e pastor, quantas igrejas, meus irmãos, se dissolvem, se dividem, ou quantos laços se quebram? Laços pastorais com a igreja, ou por erro da igreja, ou por erro do pastor. É algo triste, é algo que deve sangrar nossos corações ao presenciar isso. Não ficar com fofoca, comemorando, ou dizendo, você ficou sabendo que a igreja tal expulsou o pastor, ou que o pastor tal decidiu ir embora da igreja? Meus irmãos, isso não é motivo de fofoca, mas de oração, de tristeza em nossos corações. Porque o que Deus almeja, meus irmãos, não é uma relação de empregado e funcionário. Aliás, a maioria dos crentes, você percebe isso nas palavras de muitos crentes, que enxergam a relação igreja e pastor como relação de funcionário e empresa. Isso é triste. Isso é de sangrar o nosso coração. A relação do apóstolo Paulo com aquela igreja é um modelo para nós. Uma igreja madura, meus irmãos, tem uma relação madura com seus obreiros. E essa relação madura se evidencia pelo afeto. Paulo disse que estava com saudade daquela igreja. E aquela igreja demonstrava um sentimento sincero de amor para com o apóstolo Paulo. Agora, convenhamos, essa relação de amor, de afeto que deve existir entre igreja e obreiro é pautada em quê? Essa relação tem que ser pautada no trabalho árduo do obreiro, no trabalho tão árduo e perfeito que ele abandona a família para se dedicar à igreja, e a igreja diz, esse é um bom funcionário, esse é um bom obreiro, 24 horas à disposição para a igreja. Ele não tem vida, a família não tem vida, ele não tem saúde, mas nós temos um bom pastor. Ou será que uma igreja boa para o pastor é uma igreja que paga bem? Porque tem pastor que nem quer ir embora das capitais para o interior, porque não querem sair
dos arredores das igrejas que pagam bem ou das igrejas que concedem bolsas universitárias das instituições religiosas a que estão filiados. Nós temos que entender, meus irmãos, que esse afeto, essa relação de afeto entre igreja e obreiro, igreja e pastor, igreja e missionário, não é pautado no quanto a igreja abençoa o pastor, não é pautado enquanto o pastor abençoa a igreja, é pautado na graça. Deve-se ter essa relação de afeto entre igreja e pastor por causa da graça. Veja, meus irmãos, o versículo de número 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Existe uma relação de afeto de Deus para com a igreja. Deve ser refletida essa relação de afeto entre obreiros e igreja. Uma igreja madura é uma igreja em que existe uma relação madura entre obreiros e a igreja, tanto obreiros missionários como obreiros pastores. Uma relação de afeto sincero, aonde o pastor não vai enxergar a igreja como a sua fonte de recurso. Tem pastores que são tão temerosos e inseguros na convicção do seu chamado, que quando vão passar por uma entrevista na igreja, faz questão de dizer: olha, não só eu trabalho, minha esposa faz isso, faz aquilo, toca piano. Falta dizer, minha esposa pode até lavar o banheiro da igreja se precisar, meus filhos cantam. Então eu ofereço o pacote completo se vocês me contratarem. Meus irmãos, existem visões equivocadas de ambas as partes. Pastores que enxergam a igreja apenas como fonte de sustento, igreja que enxergam pastores apenas como funcionários ou missionários. E qual deve ser a relação? De afeto sincero, um afeto sincero, uma relação sincera, onde o pastor olha para a igreja e diz: essas são as ovelhas do Senhor que Deus me colocou para pastorear. Onde a igreja olha para o pastor e diz: esse é o obreiro que Deus colocou para cuidar de nós. Vamos zelar pela vida emocional e espiritual do pastor. O pastor vai zelar pela vida espiritual da igreja, e assim ambos se sustentam e ambos dependem da mesma graça. Meus queridos irmãos, a característica de uma igreja madura é uma igreja que tem uma visão madura de santificação, é uma igreja que tem uma relação madura com os seus obreiros. Me sinto confortável para tratar desse assunto porque eu estou expondo as escrituras, não a minha opinião. Em terceiro lugar, meus irmãos, é uma igreja que tem uma visão madura do amor cristão. É uma igreja que tem uma visão madura do amor cristão. Porque muitos crentes têm uma visão imatura do que é o amor cristão. Alguns crentes acham que o amor cristão, na verdade, é uma resposta, causa e efeito. Fulano de tal me trata bem, logo eu vou tratar ele bem. Então eu gosto dele. Amor cristão não é gostar, porque o gostar é algo muito pobre para um crente. Nós gostamos de quem gosta da gente. Como diz aí uma das músicas seculares antigas dos anos 70, eu só vou gostar de quem gosta de mim. É assim que o mundo pensa, e é assim que muitos crentes pensam. Quando a pessoa não gosta da gente, carta fora do baralho. Amor cristão não é gostar, meus irmãos, não é ir com a cara de alguém, não é afinidade. Eu não fui com a cara de fulano de tal. Para de ser mesquinho. Deus te chamou para ser parecido com Cristo, não para ser parecido com o diabo ou com o mundo. Para de ter um amor mesquinho, gostar. O amor do crente, o amor cristão, meus irmãos, é um amor que vai até o nível do sacrifício, de aguentar uns aos outros, suportar, ter paciência, se sacrificar um pelo outro. Esse amor, quando ele vem de uma perspectiva madura, ele entende que existe imperfeição, mesmo assim deve existir maturidade. Por isso que ele diz no versículo de número 9, e também faça esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Quando ele diz para aumentar, porque ele ainda não está completo, é um amor ainda incompleto. O nosso amor um para com os outros é um amor ainda imperfeito, incompleto, mas se não existe amor, não é crente, porque está escrito na Epístola de João, capítulo 4, que aquele que não ama seu irmão, capítulo 3 e capítulo 4, aquele que não ama seu irmão é um homicida, e nele não está a semente divina. Se você não ama seu irmão, você não é crente, é simples assim. Aí eu odeio aquela irmã, eu odeio aquele irmão. Então, meus irmãos, se alguém pensa isso, não é crente, não nasceu de novo.
Agora eu posso amar meu irmão e mesmo assim ficar chateado, mesmo assim ficar magoado, ferido, triste. Por quê? Nós estamos numa relação imperfeita ainda e precisamos crescer mais e mais, crescer mais e mais. O modelo é Jesus. A pessoa mais falsa que andou com Jesus foi Judas. Mesmo assim, Jesus não foi falso com Judas quando disse: amigo, a que vieste? Isso significa que se uma pessoa é falsa com você, se uma pessoa fala mal de você, se uma pessoa não gosta de você, você tem que continuar olhando nos olhos dessa pessoa e dizer: que Deus te abençoe, meu irmão. Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Mesmo você sabendo quem é a peça, quem é a víbora, quem é a cobra. Não se assuste com a minha linguagem, porque minha linguagem, na verdade, eu estou expondo as Escrituras, porque está escrito em Romanos capítulo de número 3, que a sua língua urda em veneno de víbora. E por vezes, alguns crentes se comportam como uma cobra, como uma víbora. Mesmo assim, você tem que continuar agindo com amor. Perfeito. Imperfeito. Então, uma visão madura do amor cristão, ele é uma visão de que constantemente desenvolver. E aí precisamos de oração. E aí nós temos que orar: Deus, me ajuda a amar meu irmão, me ajuda a perdoar, me ajuda a ter paciência. É constante essa dependência de Deus, um amor progressivo que está em constante crescimento. Mas quando nós oramos a Deus pedindo para que Deus nos ajude a amar o nosso irmão, a amar o próprio Deus mais e mais, isso vai gerar em nós, meus irmãos, uma vida de intimidade com Deus e vice-versa. Quanto mais íntimo de Deus, mais eu sou apto para amar meu irmão e amar meu próximo. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo meu próximo, mais íntimo de Deus eu fico. Por isso ele usa o verbo conhecer aqui, do verbo da palavra grega gnosko, que significa um conhecimento de relacionamento. Versículo de número 9: também faça esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, ou seja, em pleno relacionamento com Deus. Porque essa plenitude de conhecer, esse verbo conhecer, diz respeito a relacionamento com Deus. Crescer em relacionamento com Deus, isso vai nos ajudar a amar o nosso irmão. Quanto mais íntimo de Deus, quanto uma vida mais plena de intimidade com Deus, mais apto para amar nosso irmão. Quando você desenvolve o amor cristão em seu caráter, você está mais apto para ter uma vida de intimidade com Deus, você está mais apto para ter a visão madura da realidade. Versículo, meus irmãos, de número 9 fala sobre isso. Para que aumente mais e mais o amor em pleno conhecimento e toda a percepção. Ou uma percepção madura, uma percepção plena da realidade, plena das coisas espirituais. Porque um crente que ama a Deus de todo o coração e ama seu próximo com sinceridade, ele consegue ter uma visão madura das coisas, uma percepção espiritual das coisas. Ele percebe, por exemplo, quando alguém está sendo usado pelo diabo. Ele não nutre mágoa do irmão, mas ele repreende o diabo. Ele ora porque ele sabe: aquele irmão foi usado pelo diabo, não vou deixar que o diabo estrague a nossa relação. Tem uma percepção. Um crente, meus irmãos, maduro, que é o crente que tem intimidade com Deus, que ama a Deus, ele tem uma percepção amadurecida da realidade. Tem uma visão madura do amor cristão. Os resultados dessa vida de intimidade com Deus, o resultado de uma vida com a percepção madura, qual é o resultado? Você vai estar apto para aprovar aquilo que Deus aprova, versículo 10. Para aprovar. Tem coisas, mas os crentes de nossa geração continuam flertando com essas coisas. Jesus diz em uma das cartas do Apocalipse, ele diz: tem porém a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Meus irmãos, quão bem-aventurado nós seríamos ou nós seremos se nós aprendermos a odiar o que Deus odeia e a amar o que Deus ama. Isso nos levará a aprovar as coisas excelentes, é o que Paulo fala, a ter um caráter íntegro, versículo 10, para aprovar as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ou seja, nós estamos sendo preparados. E Deus, Ele começou essa boa obra e vai completar no dia de Cristo. Mas existe uma responsabilidade nossa. É claro que essa responsabilidade ela vem em conjunto com a nossa dependência de Deus. Por isso que Paulo faz a oração. Se ele ora é porque dependemos de Deus. Mas existe a nossa responsabilidade de buscar uma vida de sinceridade, uma vida irrepreensível e íntegra diante de Deus. Não é porque é Deus que vai fazer a boa obra em nós que nós vamos descansar e relaxar. Quando Deus tocar em meu coração, eu vou vencer esse pecado.
Olha, você tem que abandonar esse pecado. Não, pastor, só quando Deus tocar no meu coração. Olha, você tem que largar esse vício. Pastor, eu já estou orando há não sei quantos anos. Quando Deus tocar no meu coração, eu vou largar esse vício. Não, mas pode ser que Ele toque em outra coisa, em outra área da sua vida, para você mudar de vida, mudar o caráter. Pode ser que você caia nas mãos do Deus vivo. Então, meus queridos irmãos, existe uma responsabilidade nossa nesse processo. Quanto mais íntimo de Deus, crescendo em conhecimento de Deus, intimidade com Deus, amando a Deus, mais força você vai ter para ter uma vida irrepreensível, se preparando para o dia de Cristo Jesus. Obviamente, isso tudo vai redundar em um motivo nobre, uma motivação nobre. Qual é a motivação nobre? Qual é o objetivo de uma igreja ser madura nesse sentido? A glória de Deus. Uma igreja ela tem que ser madura, meus irmãos. Não é para engrandecer o seu nome. Nós queremos ser a igreja mais reconhecida da região de Diadema. Nós queremos que nosso nome cresça. O problema, meus irmãos, é que quando uma igreja tem desejo de que o seu nome cresça até os céus, pode ser que Deus derrame uma confusão de línguas. Observe que muitas igrejas que não investem em missões, muitas igrejas que não investem nos obreiros missionários, no prego o evangelho, têm o interesse apenas de se tornar uma igreja engrandecida. Então logo essa igreja cai em divisões, em coisas vergonhosas, porque Deus permite isso, para humilhar a igreja. Por quê? Porque Deus não dá sua glória a outro. Que esta igreja, eu falo isso com muito temor e tremor, que esta igreja, pela misericórdia de Deus, continue em total dependência e humildade perante o Senhor, com o objetivo de glorificar a Deus e não glorificar o seu próprio nome. Não glorificar o seu próprio nome. Nunca diga, um dia queremos ser reconhecidos. Diga, um dia queremos ser transformados, que é a nossa prioridade, porque o objetivo final é a glória de Deus. Versículo de número 11. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ou seja, a igreja tem que amadurecer para a glória de Deus. Você tem que amadurecer o seu caráter para a glória de Deus, para que você possa fazer as coisas para Deus, a obra do Senhor, de maneira madura. E quando você executa a obra do Senhor de maneira madura, é porque você está fazendo esta obra mediante Cristo Jesus. O que significa fruto de justiça mediante Cristo Jesus? Meus irmãos, o apóstolo Pedro nos esclarece isso na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 5, onde ele diz que nós somos chamados por Deus para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Deus só aceita nosso sacrifício se for por intermédio do sangue de Jesus. Deus só aceita o seu jejum, a sua oração, sua leitura da palavra, as suas boas ações, a sua santificação, se você estiver entregando isso para Deus por intermédio de Cristo Jesus, porque a nossa obra só é uma boa obra quando ela é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. As características de uma igreja madura, meus irmãos, são 3. A primeira característica de uma igreja madura é uma igreja que tem uma visão madura de santificação. Em segundo lugar, é uma igreja que tem uma relação madura com seus obreiros. Em terceiro lugar, é uma igreja que tem uma visão madura do amor cristão. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.